Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos juntos pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez eu estou aqui na terra do frio, Vitória da Conquista, retornei de Jequié. Foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Agradeço ao Senhor no momento que cheguei, por Deus nos dar uma viagem na santa paz, debaixo da cobertura, debaixo da proteção desse Deus maravilhoso. E assim foi uma viagem muito abençoada e louvo a Deus por tudo que Deus fez. Mas enfim, amados, mais uma vez eu quero expressar minha alegria, minha felicidade diante de um Deus tão grandioso que se importa com a minha vida e também com a sua vida, tá? Nós temos um Deus cuidadoso, um Deus zeloso pelo seu povo. Deus zela pelos seus. E eu tenho certeza que neste momento Deus também está zelando da sua vida, em proteger, em te livrar e em derramar sobre a sua vida as muitas chuvas de bênçãos, tá? A chuva de bênção de Deus não cessou. Diante de tantos acontecimentos que sejam aparentemente negativos, né? A chuva de Deus não parou. Deus ainda continua a derramar a chuva de bênção sobre a nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós temos Deus a nosso favor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, amado, santo, mais uma vez, Pai, reunidos aqui na Tua santa presença, pois é a Tua palavra que confirma, que afirma isto, Senhor. Quando nós nos reunimos no Teu nome, a Tua presença é real, verdadeira no nosso meio, porque assim o Senhor prometeu. Lembra o que Tu disseste, Jesus Cristo, aos Teus discípulos, que nós não estaríamos a sós, que o Senhor estaria a todo o tempo conosco, ó Deus, através da presença santa do Espírito Santo, que o Senhor se faz presente no nosso meio, ó Deus amado. E que esta presença, Pai, ela não simplesmente se manifeste ao nosso redor, derredor, mas também em nosso interior. Venhamos transbordar da Tua santa presença. Deus amado, oramos nesta noite. Oramos, Deus, porque precisamos da Tua ajuda. Oramos, Deus, porque precisamos do Teu socorro. Oramos, Senhor, porque nós dependemos do Senhor a todo tempo. Não podemos viver sem a Tua presença, sem o Teu auxílio, sem a Tua força, sem as Tuas bênçãos, Pai. Oh Deus, somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor, mais do que qualquer coisa. Assim como Tu, Jesus Cristo, disseste em uma das tentações, que a Tua palavra diz que quando Satanás se aproximou e disse: transforma estas pedras em pães, se és filho de Deus. E a Tua resposta, Senhor, foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, nós precisamos nos alimentar diariamente da Tua palavra. É a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua presença que nos fortalece, é o Senhor que nos dá vida, e nós não podemos trilhar a estrada da vida sem o Senhor, sem a Tua força, sem a Tua bênção. Por isso estamos aqui mais uma vez, Deus. Por isso eu estou aqui neste momento gravando este vídeo, Pai. Ó Deus, me reunindo pela fé aos meus irmãos, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, e também, Senhor, aqui neste lugar que eu me reúno com a minha família, de forma física, Senhor. Ó Deus, neste momento eu te peço, Pai, alcance a vida de todos com as Tuas mãos santas e poderosas para libertar, para abençoar, para fortalecer, para sustentar, Senhor. Nos sustenta, Pai. Diante deste tempo tão difícil, nós sabemos que nós podemos contar contigo. Porque, ó Deus, o único que não vai falhar é o Senhor. O Senhor tem o remédio perfeito. O Senhor tem a vida, a força, a proteção, o livramento, a libertação, a vitória para as nossas vidas. E em Ti confiamos, Pai. Ó Deus amado, porque aprendemos a confiar nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. E nenhuma delas cai por terra. Porque está escrito, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Assim nós cremos, Senhor. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor,
toda a igreja do Senhor, todos aqueles que neste momento oram comigo, Senhor, se une nesta oração a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Pai, estar cercando com a Tua unção preciosa, cercando com o Teu poder, cercando com as Tuas mãos fortes, assim como o Senhor fez com Israel, livrou Israel das mãos de Faraó, da servidão, da dor, do sofrimento e da humilhação. Assim sejamos todos livres, libertos, protegidos, porque do mesmo que o Senhor fez no passado, o Senhor faz nos dias de hoje, pois Tu não mudaste. É o mesmo Deus forte e poderoso e será para todos sempre assim. Assim eu coloco a igreja, assim eu coloco a vida de todos em Tuas mãos, confiante no Senhor, no Deus que não falha e não tarda em cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, colocamos o nosso viver diante do Senhor, diante do Deus fiel e verdadeiro. Pai, está em Tuas santas mãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Eu espero que sobre a sua vida exista verdadeiramente uma semana vitoriosa. Assim como foi gravado o vídeo de terça-feira, eu estava em Jequié, e eu pedi ao Senhor para que te desse uma semana de bênção, de alegria. Não só essa semana, mas todas as semanas que virão, né? Aí que está diante de nós. Nós sabemos, amados, que em nossa vida o tempo de hoje é o mais importante. E o que nós temos de maior importância em fazer neste momento é buscar a Deus. É servir ao Senhor, é investir o tempo da nossa vida em Cristo Jesus. Amados, teve um pastor, um amigo pastor de Porto Seguro, e esse amigo pastor de Porto Seguro, ele fez uma live, enviou, passou, e eu achei interessante como ele falava sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que as pessoas estão entrando em um tempo de um tempo onde não leva em consideração o quanto é importante buscar a Deus intensamente. Pessoas que já não conseguem mais assistir os vídeos dos seus pastores, pessoas que não conseguem mais manter um convívio, um convívio que eu digo, irmãos, é sobre este tempo difícil que nós estamos vivendo, em que não todos os dias nós poderemos estar de forma presencial na igreja, e que nós temos alguns cuidados devido a essa pandemia, e que alguns irmãos estão deixando de buscar, de congregar, de se unir, de uma das formas que nós encontramos para nós estarmos unidos e buscar a Deus intensamente. Então a pesquisa foi dita que uma grande parte não consegue mais assistir os vídeos, que uma parte também não consegue ir à igreja, e tem acontecido um esfriamento, não só um esfriamento, mas muitos têm deixado a fraqueza tomar conta do ser, deixando atrás a verdadeira fé, a fé que faz com que nós venhamos ter atitude positiva em direção ao Senhor Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado e aproveitar o tempo que nós temos hoje. Porque, queridos, eu costumo dizer, como eu vi umas certas palavras há um tempo atrás, que existe 2 dias, 2 dias no ano que nós não conseguimos fazer nada. 2 dias no ano que nós não conseguimos fazer nada. E esses 2 dias no ano que nós não conseguimos fazer nada é o dia de ontem e o dia de amanhã. Nós temos o hoje que nós podemos fazer alguma coisa, mas o ontem e o amanhã nós não podemos fazer nada. Então aproveite esse tempo chamado hoje para buscar a Deus,
para colocar o teu coração diante do Senhor, para depositar nas mãos de Deus os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, para depositar nas mãos de Deus a sua família, os seus amigos, os seus conhecidos, a igreja, né? Os irmãos, uns orando uns pelos outros, e estamos firmes na rocha. Irmãos, eu confesso aos irmãos, estou firme como nunca tive antes, né? Firme na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Eu sempre firme com Cristo Jesus. Ou melhor, eu vou me expressar de forma melhor. Pastor, firme como nunca teve antes. Como eu quis dizer, ou seja, eu estou na escada do crescimento espiritual. Eu estou na escada da fé, que a minha fé hoje tem que ser maior do que ontem. A minha intimidade com Deus hoje tem que ser maior do que ontem, menos do que amanhã. Ou seja, amanhã eu tenho que ter mais intimidade ainda com Deus. Nós buscamos para que a cada dia nós cresçamos de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Então esse é o meu pensamento e essa também é a minha fé em Cristo Jesus, que viemos crescer em maturidade, em intimidade, em fé, em conhecimento da palavra. Seja um momento que nós venhamos aproveitar mais e mais para buscar a Deus, tá? Mas o Senhor nesta noite tem uma palavra para o teu coração, para a sua vida e para a minha vida também. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, Antigo Testamento, 1 Reis capítulo 13 e versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis capítulo 3, versículo 7 diz: a Santíssima, poderosa, infalível, inerrante, fiel, palavra de Deus aos nossos corações. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerá pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido e amado, Pai, esse texto, esta palavra que o Senhor preparou esta noite para as nossas vidas, use a tua palavra nesta noite, Jesus, para falar conosco. Pai, nos encoraja, Deus nos fortalece, Deus transforma o nosso viver, pois a tua palavra tem poder de trazer à existência as coisas que ainda não existem. E nesta noite nós clamamos ao teu nome. Fala conosco, pois nós temos a ti, Senhor, como maravilhoso conselheiro, pois os teus conselhos são infalíveis, o Senhor não falha. Então, Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso coração que está aberto para ouvir a tua santa palavra. Senhor Jesus, nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós seremos o que a tua palavra diz que nós seremos. E nós podemos o que a tua palavra diz que nós podemos. Pai, pois o nosso coração a ti pertence para todo sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra. Glória a Deus, amém? Queridos, diante da santíssima palavra de Deus, eu trago um tema para a mensagem. E o tema da mensagem é: nós somos responsáveis pelas nossas decisões.
mais uma vez para que você grave esse tema, porque isso é de extrema importância, tá? Nós somos responsáveis por nossas decisões. Irmãos, toda decisão que nós tomamos diante de qualquer situação da vida, ela é muito importante. Existem momentos que nós não podemos errar, nós temos que decidir de forma correta. Mas como é que nós podemos tomar as melhores decisões da nossa vida? Pautado em quê? Em que conselho? Em que orientação nós tomamos para ter as decisões tomadas diante de conflitos, diante de problemas, diante de erros e também de acertos da vida? Como é que nós podemos acertar sempre? Irmãos, nós sabemos que o ser humano ele é falho. Nós somos limitados. Nem tudo nós sabemos. Nem tudo nós temos o conhecimento das coisas. Mas uma coisa nós entendemos, nós temos um Deus que é conhecedor do profundo, do escondido, do oculto. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas, pois os seus olhos percorrem toda a terra. Não existe nada que possa se esconder dos olhos de Deus. A sabedoria está nele. O conselho está nele. Lembra que Jesus, ele recebeu esse título de Emanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro é porque os conselhos do Senhor são infalíveis. Se um conselho de uma pessoa, de um amigo que te quer bem, isso vai fazer uma grande diferença na vida, pode fazer sim. Quanto mais os conselhos do Senhor, que são infalíveis, que não erra, que não falha. Deus, ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito, como diz a palavra no livro de Jeremias. Deus, ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, irmãos, Deus, ele sabe, ele te conhece, ele me conhece mais do que eu mesmo. Pois antes de nascer, ele já me chamava pelo nome. Quando ainda era aquela matéria uniforme, no ventre da minha mãe, ele já me chamava pelo nome. Ou seja, Deus, ele conhece a história da minha vida melhor do que eu mesmo. Então, quem melhor para aconselhar nas decisões da vida do que o Senhor? Queridos, diante desse texto, nós vemos que a palavra de Deus diz que o Senhor usou um profeta. Deus usou um profeta para falar com o rei. E aquele profeta foi e deu o recado de Deus para aquele rei. E o rei teve a prova. Irmãos, isto é importante, porque nem tudo que aqui pessoas por aí afora falam que vem da parte de Deus é de Deus. Aqui houve um recado de Deus e a palavra do Senhor diz no capítulo 13, nesse texto, se você for ler na sua casa, pegar todo o texto, eu resumi bastante aqui para poder explicar para os irmãos. Se você pegar na sua casa e ler esse texto, você vai ver que Deus provou para aquele rei que a mensagem era dele. Então houve a prova de Deus para aquele rei que a mensagem não era simplesmente do profeta, mas vinha da parte de Deus. Então, amados, quando o rei realmente percebeu que a mensagem era de Deus, e aquele homem foi usado pelo Senhor, foi ferramenta na mão de Deus, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo porque para que você possa se fortalecer da viagem, da onde você veio, uma caminhada, uma grande caminhada, você fez uma viagem a pé, né? E você precisa de comer, você precisa de beber, e eu quero te recompensar. Então aquele homem disse, porém, o homem de Deus: ainda que me desses metade da tua casa, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela tua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não volta pelo caminho por onde foste.
e foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Irmãos, ou seja, veio a palavra de Deus àquele homem para que ele viesse tomar uma decisão importante, pautada sobre a recomendação do Senhor, para que nenhum mal lhe acontecesse. Aí aparece no caminho deste homem de Deus, depois aparece um profeta conhecido como profeta velho. Tá aí, irmãos. E o profeta velho chegou para ele e indagou ele. Quer dizer, eu fiquei sabendo que Deus falou contigo e você trouxe um recado para o rei. Mas Deus também falou comigo e viu que você estava cansado. Quer dizer que Deus pediu para que você não voltasse pelo mesmo caminho e nem comesse e nem bebesse? Mas assim diz o Senhor para mim, para eu falar para você: coma e beba. Venha comigo, coma e beba. Irmãos, olha que coisa terrível. Deus mostrou o que ele devia fazer. Deus mostrou o que ele devia fazer. Aconselhou para que ele tomasse a decisão correta para a sua vida. Aí veio o enviado de Satanás, profeta velho, que a palavra de Deus diz que ele mentiu. Lembra que a palavra de Deus diz que a mentira vem de Satanás? Porque Satanás é o pai da mentira, ou seja, aquele homem foi usado por Satanás, pelo diabo, ele mentiu. Ele mentiu em nome do Senhor. Irmãos, tem muita gente mentindo até em nome do Senhor. Lembra que Satanás mentiu até em nome do Senhor também para tentar enganar Jesus. Disse: atira-te abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que te guarde, para não tropeçar nenhuma pedra. E Jesus repreendeu Satanás: Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, nós temos que observar muito da onde vêm os conselhos para que nós venhamos tomar decisões na vida. Porque decisões definem destinos. Existem destinos que são destinos sem volta. Na experiência da vida deste homem, ele deixou a palavra de Deus para trás para ouvir um homem, a voz de um homem, o conselho de um homem que ele nem conhecia e nem sabia se realmente era homem de Deus. E por ele ouvir a voz daquele homem e deixar o conselho de Deus para trás, a palavra do Senhor diz que, como Deus recomendou, ele fez todo o contrário. Ele comeu pão, ele bebeu água, ele voltou ao caminho que Deus falou que não era para ele voltar. E a Bíblia fala que no meio do caminho ele encontrou um leão que o devorou. Ou seja, a sua vida foi ceifada porque ele não soube ouvir a voz de Deus. Ou seja, tomar decisão sobre a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Irmãos, é o que eu quero falar nesta noite. Nós precisamos tomar decisões pautadas na palavra de Deus, na vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. Quando Deus ensina, irmãos, a não pecar, quando Deus ensina a não sujeitar aos caprichos, aos desejos da carne, quando Deus nos ensina a estarmos firmes de pé, irmãos. Tomam cuidado com certas palavras que nós ouvimos, um avalanche de palavras hoje, ninguém sabe o que fazer. As pessoas estão procurando uma coisa e outra, ouvindo tanta gente, tantas lives, tantas coisas que nós ouvimos aí afora. Muito cuidado, porque talvez seja o profeta velho para incentivar a tomar decisões erradas, tá? A decisões que não sejam pautadas segundo a palavra de Deus para a sua vida e para o teu coração. Nós temos a santa palavra de Deus que dirige os nossos passos, que ilumina o nosso ser. Nós temos a palavra de Deus que nos mantém vivos e esperançosos, porque Deus não falha. Então, amados, esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Aleluia. Cuidado com as vozes que nós ouvimos aí afora, seja do profeta velho, seja de alguma outra pessoa, seja de alguma outra fonte, Nós temos que ter cuidado para tomar as decisões da nossa vida. Em tudo que você for fazer, seja o conselho para um matrimônio, um casamento,
né? Seja um conselho para um novo negócio que você quer fazer, investir, abrir ou trabalhar, enfim. Nós temos que ter muito cuidado, porque quantas pessoas aí se arrependeram tanto depois de tomar decisões em fazer certas coisas. Eu já vi tantas pessoas às vezes, pastor, Deus me abençoou, abriu uma porta porque eu creio que foi da parte de Deus e eu vou começar a trabalhar agora. E aquele trabalho foi um meio de distanciar aquela pessoa dos braços do Senhor, né? Foi um risco grande. Quantas pessoas morreram espiritualmente porque decisões erradas? Quantos casamentos frustrados? Decisões erradas, né? Quantas pessoas choram hoje porque se pudesse voltar atrás, fazia tudo diferente. Então, amados, quer seguir pelo caminho da paz? Quer seguir pelo caminho da vitória? Quer seguir pelo caminho da luz? Quer seguir pelo caminho da vida? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem uma outra referência melhor para mim apresentar a você nesta noite como base melhor para as decisões da sua vida do que Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe uma outra coisa que eu poderia te aconselhar, irmãos. Não seriam as minhas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Então, cuidado, porque assim como aconteceu no passado, como pessoas sofreram consequências porque tomaram decisões precipitadas, sem o consentimento, sem a palavra de Deus, e se frustraram, e muitas teve a sua vida arruinada, como aconteceu a vida deste profeta, homem de Deus, era até um homem de Deus. Irmãos, o interessante é que era um homem de Deus, que ouvia a palavra de Deus, que é realmente usado por Deus, mas que no momento que nós deixamos de ouvir Deus, o risco é muito grande. Tá? Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Ele foi responsável pela decisão que ele tomou. Deus mostrou o caminho, ele não quis. Foi pela sua própria decisão, mesmo sendo enganado, e aconteceu uma grande tragédia. Cuidado, irmãos. Cuidado, vamos seguir nesse tempo, atenados à verdadeira palavra de Deus, porque é ela que vai salvar a sua vida e também a minha vida. Que Deus conforte, que Deus guarde, que Deus aumente a sua fé, que Deus te dê vitória e que Deus faça crescer essa fé em seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai querido e amado. Deus, primeiramente eu quero te agradecer por esta oportunidade, Pai. Porque não são todos que têm o mesmo que nós temos neste momento, a oportunidade de falar contigo, a oportunidade de nos entregar verdadeiramente ao Senhor, a oportunidade de declarar a nossa confiança a Ti, e também dependência, Pai, que nós dependemos da Tua palavra, do Teu conselho para tomar as decisões importantes para a nossa vida. Neste momento, Pai, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, eu oro por toda a igreja do Senhor. Deus, ensina essas pessoas a tomarem as verdadeiras decisões. Decisões que venham conduzir, Senhor, ao lugar de paz, ao lugar do regozijo, da alegria, da força, Deus, do otimismo, da vitória. Senhor, nos oriente, Pai. Nos oriente, Deus. Nós pedimos ao Senhor. A Tua palavra diz que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então, Pai, queremos encontrar os Teus conselhos, a Tua orientação. Deus, nos ajuda, Pai, a tomar as decisões, desde as mais simples como as mais difíceis e complexas da vida, que nós não podemos errar. Existem decisões que nós não podemos errar, como houve a decisão daquele homem profeta. Ele não podia errar jamais. Seria um erro fatal, como assim foi. Ele deixou de ouvir a Tua voz para ouvir a voz de um homem que ele nem sabia quem era, Senhor. Dizendo ser Teu servo, dizendo ser Teu filho, mas assim mentiu. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos livrar do mentiroso. Ajuda, Senhor, a nos livrar do homem perverso, maligno, sanguinário, ladrão, enganador, fraudulento. Deus, toda perversidade do inimigo, Senhor, contra a nossa vida, caia por terra, em nome de Jesus.
pois colocamos em tuas santas mãos, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, colocamos na sua inteira dependência, Pai, o nosso viver. Não deixa dar passos errados em falso, não deixe com que nós venhamos cair no precipício, jamais, Senhor, mas ilumina a estrada da nossa vida, para que venhamos contemplar, Senhor, a tua luz. É o que nós pedimos, é o que nós desejamos, é o que eu profetizo na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe nesta noite maravilhosa de quinta-feira, tá? Culto maravilhoso, culto na presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar e eu tenho certeza que você também sente quando nós buscamos de todo o nosso coração. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos os dizimistas, ofertantes, aqueles que têm nos apoiado aí e que nesta época nós temos cumprido fielmente o nosso compromisso, tá? As despesas, o salão da igreja está lá, graças a Deus, Deus tem nos agraciado e eu louvo a Deus as bênçãos do Senhor, louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, que tem sido fiel ao Senhor, a santa palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele irá te honrar de forma abundante e poderosa. Amém? Amém. Queridos, lembrando, domingo, a missionária Rosália está aqui, ó, domingo. Então, irmãos, olha, nós temos aí o aumento de casos, tá? Neste domingo, mais uma vez, nós estaremos lá na igreja, de forma presencial. Ainda nós não vamos dar início à escola bíblica este domingo. Vamos ver do domingo agora para frente como vai ser aí. E eu estou tendo muito cuidado com a sua vida, meu irmão. Cuidado com a sua vida, minha irmã. Porque eu amo todos vocês, no amor de Cristo Jesus. Eu não posso ser irresponsável e ter muito cuidado com as minhas decisões pautado nisso aqui, ó, na palavra de Deus, tá? Ó, beijo no teu coração, amo todos vocês. Tenha uma semana, um fim de semana abençoadíssimo. No domingo, às 18h30 estaremos lá na igreja, de máscara, tá? Mas para cultuar esse Deus maravilhoso, poderoso que é por nós. Deus abençoe a todos, fique na paz de Cristo. Amém.